Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Olá, você que está em casa, estamos juntos em mais um programa Momentos de Fé e é uma alegria para nós hoje em nosso programa, pois mais uma vez temos a presença do Padre João Batista, um padre de rica experiência no tato com o povo de Deus, que trará mais uma vez sua contribuição para o nosso programa. Também quero cumprimentar o Cleuber, que está nos ajudando hoje com a música. É muito bom ter vocês aqui, é muito bom estar com você em casa. Quero lembrar-lhe que hoje o nosso assunto é de profunda riqueza e grandiosa importância para a vida da igreja, para a vida do cristão católico e para todos aqueles que têm sua caminhada cotidiana, confiam, creem em Deus, mas têm dificuldades quando o assunto são os santos na vida da igreja. O tema do nosso programa hoje não poderia ser outros: santos, imagens e idolatria. E nós vamos fazer um bate-papo legal com o Padre João Batista hoje sobre este assunto, exatamente no intuito de levar para a sua vida, de trazer para a nossa vida uma reflexão madura e tranquila sobre a questão dos santos, das imagens na vida da igreja, a questão do culto aos santos e a nossa relação com Deus. Como você pôde perceber, a música de abertura do nosso programa hoje já demonstra a nossa consciência de que o Santo dos Santos é Deus, nosso Pai, nosso Criador. Então, com muita alegria, vamos acolher aí a presença do Padre João, que mais uma vez vem deixar sua contribuição para o nosso programa. Eu fico muito feliz, meus irmãos e minhas irmãs, com o Padre Jário, chegar até a sua casa e, sobretudo, chegar ao teu coração, à tua mente. Realmente é um assunto muito importante e muito prático para nós católicos. Eu gosto de lembrar aquilo que o Padre Jário já lembrou, sede santos, porque Javé é santo. Está no livro do Levítico. E que Jesus traduziu com outras palavras no Sermão da Montanha: sede perfeitos, porque o Pai do céu é perfeito. Então vamos meditar esse tema com muita simplicidade, com muito realismo e, sobretudo, com muita abertura de coração para a graça de Deus, para a nossa fé, como adesão a Jesus Cristo, como seguimento, compromisso mesmo com Ele. Padre João, para quem nos acompanha em casa, eu percebo que da parte do povo sempre há muitas dúvidas em relação à devoção aos santos na igreja, o culto às imagens, toda esta expressão religiosa e simbólica que existe na Igreja Católica. E a gente percebe, às vezes, muita dificuldade das pessoas em lidar com isto, porque nem sempre nós temos a oportunidade de refletir de forma mais aprofundada sobre esse tema. O senhor poderia falar um pouquinho para nós, Padre, a partir mesmo da Sagrada Escritura que o senhor já traz nas mãos, sobre esta realidade que a igreja experimenta, de trazer a vida de homens e mulheres que antes que nós viveram a sua fé e agora são exemplos e que são indicados também na Sagrada Escritura? Eu peço a vocês, telespectadores,
para tomarem bastante conhecimento do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, porque fala sobre a nossa igreja como corpo de Cristo, a nossa igreja como uma grande unidade, a nossa igreja como um povo encabeçado por Jesus Cristo, um corpo que tem muitos membros, mas cuja cabeça é Jesus Cristo. E aqui nós encontramos no versículo 25 desse capítulo 12, uma mensagem muito importante, né? Quando diz, os membros tenham o cuidado uns para com os outros. Se um membro sofre, todos os membros padecem com ele. E se um membro é tratado com carinho, todos os outros membros se congratulam com ele. Então, dentro do corpo de Cristo, nós interagimos. Nós não somos, cada um isolado, não. Nós fazemos parte de um corpo onde um membro ajuda os outros, ajuda o outro, os membros ajudam uns aos outros. Agora, vocês imaginam, por exemplo, que nós temos nesse corpo um membro que é cheio de graça, um membro que é bendito entre todas as mulheres do mundo, um membro que é maravilhosa, bem-aventurada em todas as gerações, um membro que é a mulher vestida de sol, com a lua debaixo das estrelas e coroada de 12 estrelas. É claro que esse membro tem muito mais condições de ajudar os outros membros quando sofrem, ajudar os outros membros do corpo, porque a sua situação, a sua carga da graça de Deus é muito maior. Esse membro vocês já estão sabendo quem é. Maria, a mãe de Jesus. Realmente nós podemos procurá-la, nós podemos ter a devoção a ela, porque ela faz parte do corpo onde você também é membro, onde eu também sou membro e onde nós nos ajudamos mutuamente, ela nos ajuda. E aí vem a importância dos santos, Os santos, eles nos ajudam porque eles fazem parte desse corpo. Agora, eu pergunto a vocês, prestem atenção, quem é que está segurando esta Bíblia? São minhas mãos? São minhas mãos que estão segurando esta Bíblia? Vocês vão dizer, sim, o senhor está segurando a Bíblia com as mãos. Mas se meu cérebro, minha cabeça paralisar aqui agora, de imediato ou a Bíblia cai, ou então a gente não consegue mais tirá-la de minhas mãos. Quer dizer que o que comanda aqui minhas mãos segurar esta Bíblia é a cabeça. Quem comanda tudo é a cabeça, e a cabeça é Jesus Cristo. Nossa Senhora não faz nada sem Jesus Cristo. São Sebastião, ou São Judas Tadeu, ou São Norberto, não faz nada sem Jesus Cristo. Agora ajudam. Vocês imaginem só, se eu não tivesse mão, se eu fosse aleijado das mãos, como é que eu ia segurar a Bíblia? Então, os santos ajudam, intercedem junto à cabeça. A cabeça age e eles ajudam para que aquela ação atinja o seu objetivo, atinja todos os membros do corpo. Então, isso é que é intercessão. Nós somos membros de um mesmo corpo que tem Cristo como cabeça e que tem todos os membros já glorificados, se tem o caso de Nossa Senhora, mas cada santo tem uma história bonita, tem uma caminhada grandiosa do povo de Deus, exatamente por isso é que eles têm mais energia da graça de Deus para ajudar os outros membros do corpo. Por isso, preste atenção aí na carta aos Hebreus. Eu gostaria que você conhecesse bem esse versículo, Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos de vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus. Considerai como souberam encerrar a sua carreira. Vejam como eles morreram. Imitai-lhes a fé. Imitai-lhes a fé. Vamos lembrar daquelas pessoas que na caminhada do povo de Deus,
Hoje a palavra de Deus está nas minhas mãos, mas se não tivesse São João, São Mateus, São Judas Tadeu, os apóstolos, e assim, em todos os séculos, essa caminhada bonita, essa história bonita da salvação, essa Bíblia não estaria na minha mão, não podia estar na minha mão. Então, vejam bem, vamos nos unir na unidade de um corpo, onde nós já temos membros que já estão glorificados, que já estão na plenitude da vida, intercedem por nós e nos ajudam. Padre João, é interessante o senhor colocar aí, à luz da Sagrada Escritura, esta santidade da vida na igreja, a santidade dos cristãos, que estão unidos à cabeça, que é Cristo, que sustenta a sua igreja, e o Senhor apresenta aí os santos como nossos intercessores, pessoas mais próximas de Deus. Isso é muito interessante. Sabe, Padre João, eu costumo assim usar para o nosso povo, nas minhas homilias, nas minhas reflexões sobre os santos, a seguinte explicação, muito singela, para dizer, o Senhor colocou aí que os santos, eles deixaram um legado de exemplo de vida. Esta herança que eles deixam como exemplo de vida para nós é algo que enriquece a nossa caminhada de fé. São exemplos a serem tomados. Isso. E aí, quando eu falo assim, o que é ser santo, então? Por que a igreja considera algumas pessoas ao longo da história santas? Eu costumo dizer assim que, na verdade, é isto, um título. Nós, na linha de explicação, nós podemos dizer que a igreja dá esse título àquela pessoa que teve uma vida exemplar, para que as pessoas, percebendo que aquele exemplo de vida possa ser seguido, se aproximem mais de Deus nosso Senhor. Então, nós temos essa dimensão dos santos, a santidade na vida da igreja. Existem muitas pessoas santas na vida da igreja, no cotidiano, no passado e no presente, mas que talvez não foram percebidas e identificadas publicamente como aqueles que já têm o título de santos na vida da igreja. Agora, nós temos esta realidade dos santos, que são para ser tomados como exemplo, e temos uma outra realidade que surgem sempre restrições, que é a questão da confecção de imagens. Nosso bate-papo hoje, ele parte desse princípio dos santos, das imagens, o culto e a idolatria. Então, o senhor poderia falar um pouquinho para nós agora, a gente adentrar um pouquinho nesta realidade da confecção das imagens para a vida da igreja? Eu só quero lembrar, meus irmãos, um ponto muito prático. O seguinte, uma pessoa veio me procurar, nos acusando de idolatria. Claro, e vocês já foram acusados também. Então, era uma pessoa mais ou menos da minha idade, e eu falei com ela, falei com a pessoa, você gosta de política? Não gosto, eu até tenho acompanhado e desde pequeno. Falei, você já viu falar de Juscelino Kubitschek, ou Tancredo Neves? Já vi falar, lembro deles como grandes figuras na política brasileira. É bom, você gosta de música? Eu gosto de música, mas assim, música bem popular. Então, você já ouviu falar em Luiz Gonzaga? Já vi, tem disco, tem CD e até DVD de Luiz Gonzaga. Muito, muito bem, eu falei com ele. Então, escuta, a política tem seus craques, o esporte tem seus craques, porque na hora que eu falei, você gosta de futebol, você lembra de Pelé, você lembra de Garrincha, lembro demais de Pelé e de Garrincha. Falei, olha, na nossa religião também temos nossos craques. São pessoas que foram chamadas por Deus e corresponderam ao chamado de Deus com uma vida virtuosa mesmo, uma vida de exemplo, de dedicação, de fé, de serviço aos irmãos e de grande amor a Deus, grande amor aos irmãos. Esses craques nós chamamos de santos, porque todos nós devemos ser santos e eles são exemplos para nós e nos ajudam para que nós alcancemos também esse objetivo. E até brinquei com ele, a nossa religião tem esses craques. Agora, se a sua religião só tem cabeça de bagre e não tem esses craques da fé, aí é problema seu, não é problema meu, não. A nossa religião teve
E sempre vai ter. Tem craques na fé e no amor a Deus e aos irmãos. Em relação à imagem, meus irmãos e minhas irmãs, é o seguinte: imagem é imagem. Imagem não é pessoa. Imagem não é um ser humano. Imagem é uma representação. Imagem é um símbolo. Se eu pegasse aqui essa imagem, como eu estou com ela na mão, a imagem de Nossa Senhora, e falasse: ô, gente, não tem Deus no céu, não. Meu Deus é esta imagem. Aí eu estaria realmente cometendo o pecado de idolatria, como os judeus fizeram, os israelitas, está no capítulo 21 do livro, né, dos Números. Então eles fizeram uma imagem, né, um bezerro de ouro, e começaram a gritar: não tem Deus não, Javé não tem não, não tem esse Deus de Moisés não. Quem nos tirou do Egito foi esse bezerro que é Deus. Aí é idolatria. Agora eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, já aconteceu na sua vida algum momento em que você chegasse diante de uma imagem e falasse: não tem Deus no céu não, meu Deus é essa imagem? Já aconteceu isso? Não. Certamente não aconteceu. Comigo nunca aconteceu. Comigo, diante de uma imagem, eu tenho uma postura de lembrança, uma postura de ligação. É como uma fotografia liga, né, a mente, o coração da gente com aquela pessoa que já está numa outra dimensão, que já está na transcendência da vida. A imagem é para representar, a imagem era para simbolizar, a imagem é para trazer para o coração e a mente da gente aquelas pessoas que viveram no passado, mas que do reino de Deus intercedem por nós e cuja história é um exemplo para nós. Padre, tem um assunto que eu vou adentrar mais, e dentro desta dimensão aí da confecção das imagens, que é uma experiência tão pedagógica para nós na vida da igreja, né? Você que está em casa, quem que é católico, que não tem uma imagenzinha ali de um santo, de uma santa de devoção, ou até mesmo da Mãe de Jesus. As imagens, elas nos fazem voltar para Deus. Quando você olha a imagem de um santo, você volta a sua atenção para Deus, Nosso Senhor. E tem uma canção riquíssima do Padre Zezinho que fala um pouco nesse sentido das imagens como sinais, né? Sinais que nos aproximam de Deus, Nosso Senhor. Eu quero oferecer para o Senhor, Padre João, e quero oferecer para você que nos acompanha em casa. Inclusive, quero mandar um abraço para o Padre Mateus, lá da paróquia da cidade de Montezuma, que tem nos acompanhado, né? Ele é da Diocese de Janaúba, ele tem nos acompanhado pela internet. Então, um grande abraço para você, Padre Mateus. Não importa se esta imagem é a imagem verdadeira ou se não é. Para mim é indiferente se ela é cópia ou se não é. Eu tenho fé, tenho imagens lá em casa e não cometo idolatria. Eu vejo a luz, uma coisa é uma imagem, outra coisa é a pessoa de Maria ou de Jesus. Se imagens são sinais a me lembrar aonde Deus agiu, imagens são sinais a me apontar por onde alguém seguiu. Imagens são apenas o que são. Sinais, sinais. Imagens são apenas o que são. Sinais, sinais. Eu gosto de ver isso, de escutar essa música, Jato, porque
Olha, eu estou falando com muito realismo para você que está nos vendo, né? Porque há pessoas que erram, sim. Acha que a imagem, ela faz alguma coisa. A imagem é imagem. Porque nós, que canto bonito, né? A imagem é sinal. A imagem é símbolo. A pessoa não é a imagem. A pessoa é Nossa Senhora que está no céu. Ela, sim, intercede, ajuda, protege, nos ama, ela sim. Agora, a imagem só representa. Se você beija uma imagem pela beleza da imagem, está errado. Agora, quando a gente beija uma imagem porque a gente está mandando esse beijo para Nossa Senhora, que está viva, ressuscitada no céu, aí tem sentido. Então, vamos fazer bem essa ligação da imagem com a pessoa que ela representa. Padre João, eu dizia que eu ia adentrar um pouquinho no outro aspecto, mas eu também quero lembrar você que está em casa, como você já viu, nós temos sobre a nossa mesa um copo com água. E eu gostaria de convidar você que está em sua casa para você também buscar lá, aí perto da sala, o seu copo com água, você poder deixar o seu copo pertinho aí da TV junto com a gente, porque no final eu vou fazer uma oração junto com o Padre João e a gente vai pedir a Deus, Nosso Senhor, que abençoe esta água, abençoe a água que está em sua casa, para que seja fonte de bênçãos e graças para a sua vida. Retomando o nosso assunto aqui das imagens, o que eu acho muito curioso, meu caro irmão, minha cara irmã que nos acompanha, Padre João, o que eu acho muito curioso na Sagrada Escritura é também no texto onde Deus reprova a confecção da imagem do bezerro de ouro, quando o povo, depois da volta de Moisés, toma consciência da besteira que fez, né? Quer dizer, trocar Deus por um bezerro de ouro, o ouro considerado como joia, né? O ouro considerado como joia, e depois esse ouro que confecciona um bezerro, e eles tornam esse bezerro o Deus deles, negando a Deus nosso Senhor. O que me chama a atenção nesse texto bíblico é uma outra coisa que eu vejo de profunda riqueza. As pessoas não entendem, e às vezes acusam os cristãos católicos pela confecção das imagens, que para nós são sinais simbólicos, são uma linguagem pedagógica de nos fazer lembrar da vida dos santos. Mas também lá no texto, na sequência do texto, quando o povo se arrepende, pede a Moisés que clame a Deus por eles, para que Deus os perdoe, Deus Deus tem uma atitude pedagógica, Deus tem uma atitude orientadora do povo, para fazer o povo perceber que tudo está no sentido que se dá às coisas. O próprio Deus pede para que se confeccione de uma joia menos preciosa que o ouro, mas do bronze, uma serpente. O povo estava sendo ferido pelas serpentes, não é? E as serpentes eram um sinal de morte. E Deus manda fazer uma serpente de bronze, de uma joia menor, inferior ao ouro. Que não adianta ter ouro e não ter Deus. Você pode ter bronze, você pode não ter muita coisa, mas se você olha para o pouco que você tem e você crê em Deus, o que Deus falou para Moisés dizer ao povo? Olhem para a serpente de bronze suspensa na haste e pensem no Deus único e verdadeiro que pode salvá-los e libertá-los. E olha que interessante, o mesmo Deus que reprova a confecção de imagens que o substituam, propõe a confecção de uma imagem que seja sinal da presença e da libertação e da salvação dele no meio do povo. Então isso às vezes as pessoas não percebem, é a falta de leitura mais aprofundada do texto, né? O que o senhor pode dizer sobre isso para nós, padre? Um exemplo que aconteceu com um semi-analfabeto, um carpinteiro no Major Prado. Bateram na porta da casa dele, ele abriu, eu quero ler para você a Bíblia.
E logo pegou, né, o Êxodo capítulo 3, não farás imagem nem do que está no céu, nem que está na terra, nem te prostrarás diante dela. Né? Então, vocês são idólatras, muda, né, os visitantes dizendo para aquele carpinteiro. Mas aquele carpinteiro tinha uma caminhada na paróquia de muita leitura bíblica. Ele, do capítulo 3, né, do Êxodo, ele passou para o capítulo 25, né, Moisés, você vai fazer 2 imagens de anjo, uma na cabeceira da arca e outra nos pés da arca. Aí, ele chamava Alexandre, é falecido. Seu Alexandre perguntou para ele, vem cá, aqui Deus proíbe fazer imagem, e aqui Deus manda fazer imagem. Né? Deus está entrando em contradição, que Deus é esse, então? Perguntou para ele. Ah, não, mas eles vieram com aquela conversa toda. E ele só falou, não, eu sei a verdade que vocês não sabem, é que Deus proíbe fazer imagem dele, porque Deus não cabe dentro de uma imagem. Deus é infinito, Deus é imenso, né? Deus é puríssimo, Deus não cabe dentro de uma imagem. Agora, né, dos santos, das criaturas, aí a gente pode fazer imagem. Que nos ajudam, que nos estimulam na oração e que nos conduzem a Deus. Né? Nenhuma imagem de santo na vida da igreja tem intenção de ser finalizado Deus, o processo ali. Ela nos conduz à relação de intimidade com Deus, nosso Senhor. Ei, Padre João, que assunto maravilhoso. Muito né? bem. A gente trouxe esse assunto e trouxe exatamente o Padre João mais uma vez, porque nós já estivemos aqui juntos conversando sobre finados, sobre esperança de vida eterna. Nós trouxemos o Padre João para a gente bater esse papo exatamente para que a gente pudesse criar esta reflexão em você que está em casa, deixar essa contribuição para a sua fé. Não tenha receio não de ter a imagem de um santo ou de uma santa em sua casa. Saiba que ela é sinal de Deus e que ela pode muito bem te animar na fé para viver a sua relação com o Criador. Padre João, que Deus abençoe o senhor, que Deus abençoe a vida do senhor, que Deus abençoe a saúde, os trabalhos do senhor. Deixa um recadinho para nós. E antes, eu peço ao senhor, deixa esse recadinho para nós, essa mensagem final para quem nos acompanha em casa. Depois eu quero convidar o senhor para a gente rezar juntos sobre a água e abençoar o nosso querido povo de Deus. Eu quero lembrar que, sobretudo, meus irmãos das comunidades rurais, né, o capítulo 44 do livro do Eclesiástico, né, quando diz assim, né, façamos o elogio das pessoas ilustres, as pessoas ricas em virtudes, né, que tinham gosto, né, pela beleza, né, pela fé. Seus corpos foram sepultados em paz. Seu nome vive de século em século. Proclamem os povos sua sabedoria e cante a Assembleia os seus louvores. É muito certo a gente fazer a festa, né, de São Francisco, a festa de São Benedito, a festa de São Judas Tadeu, a festa de São Norberto, as festas de Nossa Senhora, que a Assembleia, o povo de Deus cante os seus louvores, porque foram pessoas ilustres, não pelo dinheiro, ou pela grandeza, ou pela fama, mas pessoas ilustres pela virtude, pelo seguimento a Deus, né, pelo serviço aos irmãos. Vamos manter esta devoção com muita fundamentação na palavra de Deus e com muita perseverança no compromisso com Jesus Cristo. Que Deus ilumine você, o seu pensamento, te abra interiormente e te possibilite viver esta experiência de fé. Vamos, Padre João, rezar juntos, rogando a Deus nosso Senhor a bênção sobre esta água. Deus Pai de bondade, por intercessão de todos os santos e santas, nossos irmãos, que cremos estar junto de vós, pedimos, Pai, que por meio da intercessão de todos eles, o Senhor derrame graças e bênçãos sobre esta água, sobre a água que está em casa, por quem nos acompanha, que o Senhor abençoe esta água e abençoe a todos aqueles que dela irão tomar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, cujo Espírito parou sobre as águas no início da criação, e pelas águas do dilúvio purificastes a humanidade no tempo de Noé,
e pelas águas do Mar Vermelho libertastes o vosso povo da escravidão do Egito, e pelas águas do batismo nos dais a salvação, abençoai esta água, criatura vossa. Abençoai a água em todos os lares que estão em sintonia conosco, para que esta água abençoada seja instrumento da vossa graça e do vosso poder em todos os lares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo,